A Grande Mancha Vermelha em Júpiter é o maior sistema de tempestades do Sistema Solar. No passado, era ainda maior do que agora. Sua profundidade é difícil de compreender, por exemplo, é equivalente à altura de 90 montes Everest empilhados. Na Terra, os furacões enfraquecem rapidamente quando se movem sobre a Terra, mas em Júpiter não há terra, portanto, não há atrito para diminuir essa tempestade gigantesca. Ela tem furado por séculos, mas atualmente, a Grande Mancha Vermelha parece estar passando por algumas mudanças estranhas. Desde o final do século XIX, seu tamanho, forma e até mesmo cor têm encolhido significativamente, de uma grande forma elíptica para uma tempestade que está lentamente se tornando mais circular. Sua largura é agora de cerca de 160 km, e sua cor variou de um tom claro para um vermelho alaranjado profundo. Os cientistas acreditam que as camadas superiores de Júpiter contêm amônia e hidrocarbonetos, que podem ser responsáveis por essas mudanças de cor, embora o mecanismo específico ainda não seja claro. Não importa o quão espetacular seja a Grande Mancha Vermelha, ela é apenas uma das características fascinantes de Júpiter, o gigante gasoso. A atmosfera de Júpiter é composta por faixas e ciclones, com ventos fortes de leste a oeste que separam as distintas faixas de nuvens. Embora Júpiter tenha apenas 1% da massa da Terra, é extremamente complexo. Os processos por trás de suas características únicas ainda não são completamente compreendidos. A velocidade do vento em Júpiter pode atingir até 51 km por hora, com uma largura de mais de 480 km e se estendendo a mais de 30 km abaixo das camadas de nuvens do planeta. Comparar Júpiter e a Terra revela que são dois planetas completamente diferentes. De qualquer ângulo que se olhe, esses dois mundos são diferentes, mas surpreendentemente, há algumas coisas que os conectam. Quando os cientistas estudam as substâncias químicas na atmosfera de Júpiter, eles notam que contém muita amônia e sua distribuição é intrigante. Em algumas áreas, a concentração de amônia é extremamente alta, com colunas de amônia se estendendo das profundezas de Júpiter até as camadas superiores de nuvens. De acordo com dados da sonda Juno da NASA, os cientistas perceberam que há interações entre as camadas superiores e inferiores da atmosfera de Júpiter, gerando movimentos verticais semelhantes aos fenômenos de tornados gigantes na Terra. O padrão dos ventos em Júpiter é diferente do da Terra, principalmente porque Júpiter não tem uma superfície sólida. No entanto, os pesquisadores descobriram algumas coisas interessantes a alguns quilômetros abaixo das camadas de nuvens. As nuvens do gigante gasoso podem formar camadas estáveis, semelhantes à superfície da Terra. Simulações de computador sugerem a existência de algum mecanismo que reduz a velocidade do vento em um padrão circular. Uma teoria é que isso pode ser uma versão vertical das células de Ferrel da Terra, que podem influenciar o movimento do vento e produzir fenômenos estranhos, como a formação de formas lamacentas que se estendem até 10 km na atmosfera de Júpiter. Com o aumento da temperatura, a amônia diminui, formando nuvens de gelo nas camadas mais altas da atmosfera. O ar remanescente então desce, mas com pouca amônia, concentrando-se principalmente na parte inferior. Mais acima, a concentração de amônia diminui. A solução de amônia também é a principal causa dos raios em Júpiter. A maior parte dos relâmpagos ocorre perto dos polos, espalhando tempestades elétricas por toda a vasta atmosfera de Júpiter. As tempestades em Júpiter são tão intensas que podem produzir granizo peculiar rico em amônia. Os cientistas acreditam que as bolas de granizo em Júpiter se formam quando tempestades elétricas levantam cristais de gelo de água até 25 km acima das camadas de nuvens, onde encontra o vapor de amônia. O vapor de amônia derrete o gelo, formando uma solução única que eventualmente se torna grande demais e cai na atmosfera de Júpiter, onde enfrenta temperaturas mais altas e evapora. Todos esses fatos indicam que a atmosfera de Júpiter é mais complexa do que os cientistas imaginaram anteriormente. No passado, os cientistas se concentravam principalmente na Grande Mancha Vermelha, manchas escuras e brilhantes, mas sabem pouco sobre o interior deste gigante gasoso. O gigante gasoso pode não ter uma camada interna como a Terra. Suponha que você cai em Júpiter e desça cada vez mais fundo, o que veria e sentiria? Primeiro, sua velocidade de queda livre seria de 9,8 metros por segundo.
Ao atingir o topo da atmosfera de Júpiter, sua velocidade de queda livre seria de aproximadamente 320 km por hora, mais rápido que um caça-jato em velocidade máxima. Mesmo que sobreviva a essa velocidade, em algum momento você entrará na camada de nuvens coberta de amônia, onde a temperatura cai abruptamente para congelantes menos 150 graus Celsius e os ventos turbulentos das nuvens de Júpiter atingem até 680 km por hora, fazendo com que você seja arremessado como uma folha em um tornado. Além disso, a atmosfera superior de Júpiter gira a uma velocidade de 180.000 km por hora. A essa velocidade, colidir com uma nuvem densa de gás seria como bater em uma parede. Se conseguir superar essas dificuldades, verá mudanças nas nuvens, que contêm hidrogênio, sulfeto de amônio e sulfeto de hidrogênio, apresentando-se em várias cores que se tornam mais escuras à medida que você desce. Você experimentará pressões equivalentes a estar 30 metros abaixo da água, e essa pressão aumentará até milhares de vezes a pressão atmosférica da Terra. Ao atingir a camada de nuvens de água, a luz ao seu redor se tornará mais fraca devido à crescente densidade da atmosfera de Júpiter, que é espessa e opaca, dificultando a penetração da luz. Mesmo com uma fonte de luz forte, seria difícil ver além de alguns metros devido à dispersão e absorção da luz pelos gases densos e partículas. Se você estiver a 650 km abaixo da superfície de Júpiter e puder suportar a enorme pressão, entrará em um reino nunca antes visto. Levará mais de 20 horas para chegar ao centro do gigante gasoso, mas no meio do caminho, você será exposto a temperaturas altas o suficiente para derreter metal, enquanto a pressão aumenta drasticamente, puxando você para baixo. Com a densidade da atmosfera de Júpiter aumentando, sua velocidade de descida diminuirá gradualmente. Após cerca de 10 horas, seu corpo finalmente chegará ao centro de Júpiter, que acredita-se ser composto de hidrogênio metálico. Nesse ponto, a temperatura será maior que a superfície do Sol, com uma pressão de cerca de 2 milhões de vezes a pressão da Terra. Essa imensa pressão exercerá um peso equivalente a 6,503 bilhões de quilos em cada centímetro quadrado de sua pele. Neste ponto, a atmosfera é tão densa que pode transformar o hidrogênio metálico em um líquido. Em um ambiente quase sem oxigênio, seu corpo passará por um processo chamado carbonização, onde a ausência de oxigênio impede a decomposição normal, resultando na transformação de compostos orgânicos em algo semelhante a carvão. Nesse estágio, você não cairá mais, seu corpo ficará para sempre flutuando. Embora os cientistas ainda não saibam como é o núcleo de Júpiter, há outra teoria que sugere que ele seja sólido, quase como uma rocha com uma massa entre 14 e 18 vezes a da Terra. Nos próximos anos, os cientistas desvendarão mais mistérios sobre este gigante gasoso. Talvez essas descobertas mudem novamente nossa compreensão dos gigantes gasosos e de seu papel misterioso no vasto universo. Então, o que você acha que Júpiter esconde? Sinta-se à vontade para compartilhar suas ideias nos comentários. Aqui é a equipe de exploração da galáxia, eu sou a Loba Lua. Em vídeos futuros, vamos continuar a liderar todos em uma jornada cheia de desafios e maravilhas.